Pessoal do Bola Furada, aeroporto de Londrina, 5 horas da manhã na Tencate. Daqui a pouquinho o Leque embarca direto para Recife, onde vai enfrentar o Náutico na Arena Pernambuco. Tencate, a derrota para o Goiás aqui em casa foi um resultado que ninguém queria, no caso. Só que a tabela também ajudou, né, Tencate? Criciúma perdeu, Brasil de Pelotas perdeu, que são adversários diretos do Londrina aí na parte de cima da tabela. Eu queria que você falasse um pouquinho desses resultados de uma projeção para o jogo contra o Náutico. Sim, né? O resultado como nós não queríamos, né? Contra o Goiás também, né? Eu tenho certeza que Criciúma, como o Brasil, você disse, não queria. Acho que até os resultados ali que encostou em nós foi o Bahia e o próprio Náutico, né? Que estavam uma pontuação atrás. São as duas equipes que venceram, né? Exato, então, mas não ultrapassou também, a pontuação está igual. Eles têm só ali números de vitórias e saldo de gols melhor que nós, né? Mas se mantém numa pontuação. Então agora que a gente tem que rodada a rodada, por isso que eu disse, rodada a rodada que o Londrina vai decidindo a sua vida na competição. E não é diferente agora contra o Náutico. Então a gente precisa pontuar contra o Náutico, até porque já é um confronto direto, né? Nós e Náutico. Então, o resultado do campeonato foi completamente diferente. Marcou aquele bom início do Londrina a partir desse jogo no campeonato, só que agora vale muito mais do que isso, né? Tem as equipes mirando o G4. Claro, exatamente. Então essa é a expectativa, né? E inclusive de pontuar ou 1 ponto ou 3 pontos, que seria fantástico, que aí realmente a gente até recuperaria essa derrota que nós tivemos para o Goiás. Então isso daria uma condição para a gente fazer uma projeção melhor dentro da competição. Tencate, em relação ao time titular, como está a questão do ombro do Luizão? O Jô sentiu uma pancada no joelho do treinamento. Já deu para definir o time titular ou eles ainda podem começar jogando contra o Náutico? Até o Jô se confirmou porque treinou sábado e domingo normalmente, então isso não é preocupação mais. Né? Então ali as dúvidas que ficam é por conta de se o Luizão retorna ou não, está viajando, né? Se eu vou colocar ele no jogo ou não, essa questão do ombro, que a gente vai confirmar com o departamento médico. Até então nos treinamentos treinou normalmente e não sentiu. Né? Agora a gente vai confirmar com o departamento médico. E a questão até de uma opção também do Kenrich e o Itamar. Né? De repente do Itamar começar e o Kenrich ficar e depois no transcorrer da partida a mesma coisa. Até para dar uma rodada, para dar uma mudada. Então isso que eu vou analisar ainda friamente até os momentos horários antes do jogo. Mas então isso quer dizer que a opção que você utilizou contra o Goiás de 2 centroavantes, Batata e Keyson e Itamar, está totalmente descartada? Para jogos fora de casa assim já é um pouco mais difícil, né? Então a gente tem que ter uma estratégia de um homem de beirada, um homem de velocidade, né? E até mesmo a questão do Jô, aqui não ter jogado com 2 centroavantes, até a questão do Jô não estar em campo. Quando a gente tem a opção do Jô, acho que é um jogador muito regular na equipe, até taticamente para mim. Então a gente sempre vai jogar com um jogador de beirada e um homem de área, né? Então agora não tendo, aí a gente faz essas opções. Tencate, o nosso último papo foi depois da vitória contra o Atlético Goianiense, se você lembra, eu perguntei para você a questão dos cartões. O time estava faltoso em campo e que em muitos momentos estava desfalcando a equipe para jogos importantes. Contra o Goiás isso se repetiu, né? Contra o CRB alguns cartões, o Londrina teve 2, 3 desfalques e a gente sentiu contra o Goiás. Como que está a questão do puxão de orelha ainda no jogador? Continua aquela mesma pegada? Continua, né? Até mesmo contra o Goiás, assim, lá contra o CRB que provocou a saída do Jô e até mesmo a saída do Matheus, eu acho que foram até situações providenciais, né? Eram lances assim até do Matheus mesmo, o próprio Zé Carlos tinha uma direção do gol, era jogada perigosa, né? Então, para esse momento não era nem puxão de orelha, né? Mas mais foi nos momentos anteriores e continua a orientação, como o Gava, né, tomou cartão bobo por questão disciplinar contra o CRB. Aí sim, realmente houve puxão de orelha. Mas continua porque a gente precisa do elenco todo, nós não temos um elenco tão grande assim também em alguns setores, e você pode estar desfalcando de jogadores importantes e vivendo um momento bom, né? Então quando você tira um jogador no momento bom para você substituir ele, já é difícil. Então por isso que a gente tem que ter esses cuidados. Tencate, para a gente finalizar, isso é aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Claro. Que isso possa valer a pena para o Londrina, né? Com certeza, estamos madrugando, então tomara que dê certo. Pessoal do Bola Furada, técnico Tencate, Londrina e Náutico, é isso aí. Valeu! Abraço, moçada.